A nossa primeira convidada desta tarde, a doutora Alexandra Vasconcelos, farmacêutica e especialista em medicina natural e integrativa. Muito boa tarde, doutora Alexandra. Olá, boa tarde. Tenho aqui o seu livro, Jovem e Saudável em 21 dias. Ora bem, isto à partida parece muito ambicioso. Jovem e saudável em 21 dias é uma responsabilidade. O que é que podemos encontrar ao ler as páginas deste seu livro? Ora bem, esse livro acaba por ser, quando eu o escrevi, foi com essa intenção de ser um guia, de ajudar os meus doentes, de ajudar as pessoas ao longo de 21 dias a conseguirem recuperar, resgatar a saúde e aqueles que já têm saúde conseguirem manter-se saudáveis e envelhecer de uma forma saudável. O livro vem na sequência do meu primeiro livro, que é O Segredo para se manter jovem e saudável, que é um livro mais descritivo onde as pessoas tomam consciência de que realmente hoje em dia a saúde está nas nossas mãos. Nós temos um papel muito ativo na prevenção da doença e hoje também sabemos que podemos prevenir e como prevenir. Portanto, temos nos últimos anos, foram-nos fornecidos uma série de estudos, de informação científica, de resultados de trabalhos efetuados ao longo de vários anos e que nos permite essas conclusões. E como estava eu a dizer... Exatamente, falamos aqui de resto todos os dias nisso, não é? Portanto, na prevenção. Na prevenção. E, portanto, se já sabemos, temos esse conhecimento utilizado. Exatamente. Isso foi a minha preocupação no primeiro livro e por isso foi um livro mais descritivo e isso é um seguimento do primeiro livro. No fundo é, ok, a teoria é esta, os estudos dizem-nos isto, os estudos mostram que nós podemos prevenir e que a prevenção tem que ser uma prevenção dirigida para cada pessoa tem a sua própria forma de prevenir. Nós hoje em dia sabemos que temos que prevenir o quê? Isso é que é importante, não é? E agora vamos para a prática e daí surgiu o livro Os 21 Dias, Jovem e Saudável em 21 Dias e, portanto, pretende ser um programa em que eu vou prevenir doenças e vou também, que isto é a parte mais importante, é o feedback que nós temos dos nossos pacientes, é recuperar e inverter algumas situações, mesmo de doenças já instaladas, nomeadamente na doença autoimune, que é aquilo que eu me debruço muito no livro. Portanto, além do que nós vamos fazer durante os 21 dias dia a dia, eu falo muito também de como nós podemos inverter a nossa resposta imunitária e corrigir as nossas respostas imunitárias. Ora bem, há aqui um verbo que também falamos aqui muitas vezes nisto no consultório e há aqui um verbo muito importante que é o verbo reeducar. Exatamente, o verbo reeducar e por isso 21 dias é o tempo em que eu Consegue-se em 21 dias, doutora Alexandra? Nós conseguimos, por exemplo, o vício do açúcar, a dependência do açúcar, a parte de alguns hábitos e que a pessoa tem, consegue-se em 21 dias, aliás está muito descrito, há muitos cientistas que dizem que 21 dias é o período que eu tenho para que um hábito se torne uma rotina e portanto ao fim dos 21 dias a pessoa consegue ter rotinas diferentes. A do açúcar eu acho que é mais flagrante, é realmente a pessoa dizer assim, mas como é que é possível? Eu antes não conseguia viver sem açúcar e parecia que tinha um vício enorme pelo açúcar e agora já nem me lembro disso e consigo passar e viver sem. Mas essencialmente o que eu lhe queria dizer portanto, é que eu acho que está cientificamente comprovado, não é? Portanto, não foi a doutora Alexandra que escolheu o número 21 por... Não fui eu que escolhi o número 21. O número 21 é um número que está muito cientificamente muito provado que conseguimos ao fim dos 21 dias inverter estes hábitos. Mas o que eu lhe queria dizer e que eu acho que se fala muito, e se calhar seria a mensagem importante, é que hoje em dia, e a partir da altura do projeto Genoma, não sei se sabem o que é o projeto Genoma, penso que as pessoas sabem, a partir do momento que se descobriu toda a nossa genética, nós sabemos exatamente que a prevenção tem que ser feita noutros moldes. Porque muitas vezes a pessoa vai ao médico ou vai a algum profissional de saúde e diz ok, temos que prevenir, então tens de ter uma boa alimentação, tens de fazer exercício físico, tens que dormir bem e vai de férias de vez em quando. Hoje em dia nós sabemos muito mais do que isso e, portanto, estas informações todas que vieram deste projeto do genoma, do nosso genoma, têm que ser usadas e nós temos que as pôr em prática, precisamente porque sabemos o que fazer com cada pessoa. E a prevenção é muito personalizada, ou seja, aquilo que eu tenho que fazer para prevenir a minha doença é diferente daquilo que tenho que fazer e daquilo que cada um tem que fazer a sua prevenção. E daí estou a dizer isto porque o livro teve essa preocupação e eu tive essa preocupação quando escrevi o livro. Tentei que fosse um programa prático, mas que se ajustasse, por outro lado, à realidade de cada pessoa. E então, no início do livro, tem os questionários em que as pessoas vão preencher e vão identificar o seu perfil para poderem... Depois avançar aqui. Avançar e saber o que corrigir. Saber o que corrigir é essencial. Saber o que corrigir, saber quais são as minhas variações genéticas, saber porquê, o que é que eu
tenho em termos de suplementação, quais são os suplementos mais importantes para mim e que são diferentes de outra pessoa. E muitas vezes pequenos sinais que o corpo nos dá podem ser traduzidos num perfil, que é isso que nós temos no livro. Portanto, as pessoas vão respondendo. Na falta de estar naquele contacto direto, tem aqui esta introdução que a pessoa quer salvaguardar, que é importante fazer, não é? É super importante fazer, porque depois o resto do programa, e como eu digo, durante os 21 dias eu vou acompanhando as pessoas dia a dia, todos os dias eu digo o que é que tem que comer, o que é que tem que fazer, o que é que tem que fazer para se desintoxicar, o detox digital. Era isso que eu queria ir pelas fases, porque acho importante aqui. Nesta primeira fase de que fala? A primeira fase, então, no geral, vamos aqui agora generalizar um pouco, não temos tempo. Não temos para ir, exato, porque antes de entrar na primeira fase tem um capítulo que é antes de começar, e antes de começar nós fazemos então os tais testes e fazemos alguma preparação que é importante para depois o programa ser mais fácil, como por exemplo, eu limpar a minha despensa, eu saber o que é que vou comprar para ter em casa, portanto há algumas comidas que eu posso preparar antecipadamente, portanto eu vou ter que me organizar. E também tentar ficar consciente dos 5 fatores que provocam doença. Eu tenho que ter consciência dos 5 fatores para eu os poder eliminar da minha vida, ou reduzir. Há coisas que a gente não consegue eliminar, mas consegue reduzir substancialmente. Muito bem, e depois passamos à primeira fase, que é a fase da limpeza. Então, em que é que consiste a limpeza do nosso organismo? Depois passamos à primeira fase. A fase de limpeza consiste em, tal como o nome diz, em limpar. Isto é como uma casa, não é? Nós não podemos começar a mobilar a casa e a enfeitar a casa com a casa suja. Portanto, primeiro vamos ter que limpar. Nós hoje em dia sabemos que a toxicidade, o excesso de toxinas, o excesso de poluição, o excesso de micro-organismos, o excesso de fungos, de parasitas que temos no intestino, tudo isto nos torna sujos e a nossa capacidade de defesa, porque vivemos num ambiente tóxico, não é? Nós não fomos feitos, digamos assim, com essa capacidade ilimitada de defesa. Então temos que parar e temos que nos limpar. Esta fase de limpeza são 7 dias, em que eu estou com as pessoas os 7 dias e que lhes digo exatamente o que tenho que comprar, o que tenho que comer, como fazer, porque as pessoas muitas vezes dizem, mas eu tenho dificuldade em comer legumes, e que é sempre a mesma coisa, as pessoas têm muita tendência para fazer sempre as saladinhas mais simples. E portanto tem uma série de quadros com ideias e com formas de cozinhar. Que a variedade é fundamental, não é? Para que as pessoas também não sintam que é uma dieta. Que é uma dieta. É isso mesmo, não podemos, isto não é dieta. Isto tem que ser uma mudança, muito profunda, não é? E tem que dar gozo, e tem que ser gourmet, e tem que ser gourmet. E por isso eu tenho uns quadros também com muitos molhos, que eu acho que faz uma salada. Se nós fizermos uns legumes fantásticos no forno, por exemplo, mas se eu lhe puser um molho cheio de sabor, esse prato não é dieta, não é? Porque as pessoas dizem, não, que horror, isto é dieta. Não é dieta, não tem nada a ver. Ou melhor, as pessoas associam a palavra dieta a algo sem saborão, não é? Algo sem sabor e algo para fazer num período limitado de tempo. Porque normalmente as pessoas quando chegam à consulta, doutora, eu agora vou fazer esta dieta. Eu digo, se é essa dieta, então não estamos a falar a mesma linguagem. O que nós pretendemos aqui é que as pessoas mudem hábitos. Em 21 dias, portanto, não é para fazer 21 dias de um programa. Não. É em 21 dias, de facto... De facto, mudar hábitos, e ao fim dos 21 dias eu garanto que a pessoa se sente com mais vitalidade, com mais energia, aqueles vícios que tinha por a comida e por algumas coisas, por exemplo, o vício do telemóvel, consegue... Porque é impressionante e é dramático este vício do telemóvel. É verdade. Portanto, chega aí. Este livro chega aí, portanto, é detox digital, exatamente. Muito bem. chega a outro ponto também, então, tem a suplementação. Estamos na limpeza. Estamos na limpeza. Ainda estamos na limpeza? Estamos na limpeza, e na limpeza eu digo também todos os suplementos que a pessoa deve fazer durante essa fase. Sim. Ou seja, nós hoje sabemos... também, por estes últimos estudos todos que têm as conclusões destes estudos de muitos anos e de populações muito grandes, por exemplo o Suvimax e outros que têm saído ultimamente as conclusões, nós sabemos que nós estamos todos desnutridos. Apesar de vivemos e convivemos num mundo cheio de comida, não é comida, é pseudo-comida, não são alimentos. É comida que não nos nutre, que nos tira a fome, que nos faz mal e que não nos nutre. E, portanto, estamos todos desnutridos. Isto é um contrassenso, mas é o que está a acontecer. E isto eu digo muitas vezes aos meus doentes, o nosso corpo é como uma fábrica. Se eu não tenho a matéria-prima necessária para ter um bom produto final, eu não vou conseguir construir um bom produto final. E, portanto, não vale a pena eu depois recorrer só àquilo que a medicina convencional faz, que é o uso do medicamento antissintoma,
Porque eu não estou a corrigir a minha base, eu tenho que corrigir o meu terreno, eu tenho que potenciar o meu corpo, o meu metabolismo e corrigir os meus metabolismos. Naquilo em que nós podemos ativamente ser melhores, claro. Porque não? Porque há doenças que infelizmente sabemos que não as podemos evitar, mas podemos ativamente... evitar, a maioria das doenças nós podemos evitar, pois. Infelizmente, ou felizmente... Já chegamos a essa conclusão, não é? A partir do projeto de genoma, eu insisto em falar muito nisto, as variantes genéticas, nós sabemos, eu herdei uma variante genética para ter uma doença autoimune. Eu sei hoje em dia que há uma coisa que se chama epigenética. A forma como eu vivo, como eu me alimento, como eu penso, como eu estresso, o stress é impactante no nosso sistema imunitário. Se eu tenho muito stress, eu vou produzir muito cortisol e o cortisol não vai deixar que o meu sistema imunitário funcione. Se eu não apanho sol, o sol isto é científico, é determinante. Não, isto é filosofia. Eu não faço é ser científico, não sei falar. Exato, eu só sei falar. Aliás, eu próprio publico artigos científicos e, portanto, só posso falar. Nós temos insistido aqui muito nesta mensagem da prevenção, da alimentação e todas estas questões. E, essencialmente, nós conhecemos a nós próprios e percebermos o que é que nós podemos fazer em prol da nossa prevenção e, inclusivamente, de inverter doenças. E agora, é possível, e eu continuo a insistir que é possível. Nós temos, e não sou eu que estou a dizer isto, portanto, muitos estudos mostram isto, nós vemos muito, temos 2 clínicas, uma aqui em Vila Nova de Gaia e outra em Lisboa, e, portanto, temos muitos doentes por dia, e nós sabemos pessoas que chegam com doenças autoimunes, com diabetes regrida e a pessoa fica assintomática. E, portanto, porquê? Porque isto é óbvio, se uma pessoa não tem vitamina D, que infelizmente é o que acontece na maioria das pessoas, tem níveis de vitamina D muito baixos, o nosso sistema imunitário não pode funcionar. E o que é que acontece? O sistema imunitário não funciona, vai-se instalar uma doença autoimune, não é? E, portanto, esse programa prevê todas estas situações e elimina estes fatores que condicionam a nossa vida e a nossa saúde. Muito bem, e depois passamos aqui à fase de reparação. Continuamos na nossa casa, vamos dizer assim, reparação. Depois de eu ter a casa limpa, vamos reparar, então, as rachinhas na parede, reparar o chão, vamos perceber o que está mal. E isto, traduzindo agora para o nosso corpo, para o corpo humano, é reparar metabolismos. Se eu tenho, vou dar o exemplo também do intestino, que eu acho que é fácil de entender, e nós hoje em dia toda a gente sabe que o intestino está na base de todas as doenças. Quem não tem um intestino saudável vai ficar doente. E o intestino muitas vezes tem uma coisa que se chama, não está bem, tem ou uma alteração da permeabilidade intestinal, ou tem uma coisa que nós chamamos SIBO, que é um small intestine bacterial overgrowing, é um hipercrescimento da flora a nível do intestino delgado e, portanto, esta reparação que nós temos que deve ser feita para que o intestino consiga porque o intestino influencia na parte emocional. O intestino sabe que tem mais neurónios a seguir ao cérebro, é o intestino, portanto, tudo o que tem emocional tem a ver com o intestino. A parte do sistema imunitário, nós temos 80% do nosso potencial imunológico no intestino. Portanto, para nós em medicina integrativa, não faz sentido eu tomar um comprimido para as dores e para a doença autoimune e um corticosteroide e um imunodepressor, se eu tenho um intestino que não está bom, portanto, o meu intestino não está bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reparar o intestino. E é isso que eu ensino nesta fase de reparação. Obviamente que isto é um livro, isto é para tomar consciência, para chamar a atenção e para as pessoas perceberem que existe um outro caminho que pode ser percorrido ao mesmo tempo que nós percorremos a parte com o seu médico. Agora, com este caminho, este livro, que eu pretendo com o meu programa é melhorar o terreno, melhorar o corpo da pessoa, para que também as terapêuticas instituídas pelos médicos consigam ter um efeito completamente diferente. Daí o natural e integrativo. Agora, terceira fase, regeneração. A terceira fase, depois de eu ter então a minha casa toda reparada, eu vou agora sim, vou regenerar e vou pôr coisas novas e vou pôr os cortinados novos e regenerar os tecidos do sofá. E neste quando a pessoa se começa a sentir melhor, também mais motivada, muito não é? Muito motivante. Pois a partir daqui a motivação começa a crescer. Sabe que é giro, porque no fim do programa os comentários e o que as pessoas me põem nas redes sociais é: e agora a seguir ao programa eu senti-me muito bem, o que é que eu tenho que fazer? Tipo, tenho que voltar para trás? Eu digo, continuar, não estou... E por isso mesmo é que nós temos um capítulo que é a parte da manutenção. Agora vamos... E tenho um capítulo inteiro dedicado e que digo o que é que nós podemos comer, como é que temos... Isso é o mais difícil, não é, doutora Alexandra? Eu acho que o mais difícil... enraizar, vamos dizer assim. Eu acho que o mais difícil, sabe o quê? O mais difícil é enraizar o comportamento, e porque as vidas das pessoas são vidas complicadas, nós não temos muito pouco tempo e temos que nos organizar. E às vezes é muito mais simples pegar no telemóvel e pedir uma pizza ou pedir uma coisa rápida ou ir ao supermercado e comprar uns congelados e umas coisas rápidas, é muito mais prático
e simples, e a tendência da pessoa é para o prático, e agora o que é que eu vou fazer, do que pensar noutros moldes. Ainda que, e isto é a minha batalha, dia a dia na consulta, porque as pessoas dizem, ai, não tenho tempo. A única coisa que é preciso é realmente ir ao supermercado e mudar hábitos, porque em vez de comprar as pizzas e as coisas congeladas e pré-feitas e os alimentos cheios de substâncias que não são alimentos... Nós não cultivamos em casa, a maior parte de nós, obviamente temos que sempre que ir comprar. Comprando. Porque não comprar bem. Porque não essa comprar a lógica, bem, não é? é esta precisamente a lógica. E depois, na altura de fazer, que é outro erro, é dois errozinhos, não são erros. Eu acho que é o fazer também que... É o fazer, não são erros, são duas hábitos. Às vezes a pessoa até hábitos. tem o saudável em casa, mas... Não, mas sabe o que é? É que não podemos complicar. Temos que comer cada vez mais simples. Não há que complicar. É comer simples e puxar ingredientes que sejam saborosos. Há ingredientes, fazer uns molhos, que eu vou voltar a repetir, porque o molho dá muita graça aos pratos e às saladas. E atenção, não precisam de ser os molhos... Não, quando eu falo em molhos feitos por nós, eu na Bimbi ponho um abacate, azeite, limão, flor de sal, bate aquilo tudo, se misturar isto com os legumes, fica uma salada diferente. Não, é muito mais saborosa e apetitosa do que propriamente aquelas saladas sempre com o mesmo tempero e com o mesmo sabor. Que e, portanto, em Portugal é tradicionalmente o azeite e um vinagre. Mas olha, exatamente, até o azeite e vinagre, pequenas coisas, até o azeite e o vinagre, se puser num frasco de vidro uma tampa, faz uma emulsão, os mesmos ingredientes, a salada fica com sabor diferente, ou os legumes ficam com sabor diferente. E, portanto, é isso que está no livro, é essa explicação. Abrir um pouco aqui a mente para algo diferente. E estávamos na fase da regeneração antes da manutenção. Já explicámos que depois há essa fase do tentar enraizar, não é? Da manutenção. E mesmo em termos da fase de regeneração, é muito importante eu também fornecer ao corpo todos os nutrientes que o corpo precisa para poder a tal fábrica funcionar convenientemente, para podermos levar a cabo todos os metabolismos. E nós temos muitas necessidades. Quer-nos dar aqui alguns exemplos nesta fase? Por exemplo, nesta fase nós já damos probióticos, porque nós temos uma flora muito, muito pobre, tanto em uma flora intestinal, é um microbioma que existe no nosso intestino e que é responsável por uma missão muito grande, desde produção de substâncias, produção de vitaminas, de neurotransmissores, a nossa disposição, o nosso sono, a nossa imunidade. Esta flora tem um peso, mesmo peso de 2 quilos, mas o peso na nossa saúde é brutal. E, portanto, temos que tratar muito bem dela. Nesta fase de reparação, de regeneração, na última fase, eu vou então aconselhar, de acordo sempre com o perfil da pessoa, porque a pessoa já sabe qual é o seu perfil, porque fez os testes no início, eu vou aconselhar qual é o tipo de suplementos que deve fazer. E os probióticos, por exemplo, é um exemplo, o ômega 3, a vitamina D3, fundamental, o magnésio. Nós temos muitas necessidades. A grande maioria da população tem déficits micronutricionais e, portanto, depois... Estamos a falar de vitaminas e minerais muito importantes para o nosso corpo, não é? Muito importantes. Eu, por exemplo, se quero ter umas artérias boas, veja isto, cardiovascular. Se eu preciso, eu quero fazer prevenção cardiovascular. Eu preciso ter magnésio, eu não tenho que reduzir o colesterol. Eu tenho é que me antioxidar e que me anti-inflamar. E eu, para estar não inflamada e não oxidada, eu tenho que ter antioxidantes, convenientemente, em doses certas, e eu não posso estar inflamada. E, portanto, eu tenho que recorrer a todos os processos metabólicos anti-inflamatórios que me permitem... Não é só... não comer gorduras, vamos dizer assim. Não, a balança conta dos dois lados. É retirar aquilo que me faz mal e acrescentar aquilo que me faz bem. Exatamente. A parte de tudo isto fala muito também da prática física. Portanto, aqui é indissociável o exercício físico, até porque, para além de pôr as pessoas a mexer, que é importante para o metabolismo, reduz os níveis de stress que há pouco dizia que fazem muito mal, não é? Que acabam por intoxicar-nos também. Não é? Portanto, fala muito da prática de exercício físico e também destas práticas de respiração. É essencial nós mantermos os nossos níveis de stress controlados. O livro fala muito sobre o sistema imunitário, sobre doenças autoimunes, sobre alergias, sobre como poder ter um bom sistema imunitário, porque ao fim e ao cabo aquilo que mais nos defende é um sistema imunitário eficaz e não ter inflamação. Estas, eu acho que hoje em dia são as duas palavras, a palavra de ordem é a base, é não ter inflamação de baixo grau, e quando nós falamos em inflamação não é aquela inflamação que dói, que se manifesta, é uma inflamação de baixo grau e que muitas vezes é silenciosa e que está
está na base das doenças e, portanto, eu tenho que reduzir esta inflamação de baixo grau e tenho que ter um sistema imunitário inteligente. E para isso não há dúvida nenhuma que o stress não me permite ter uma boa resposta imunitária. Também o stress, o sono, a pouca atividade física, a pouco sol, a pouca vitamina D, ter muitos déficits nutricionais e, portanto, tudo isto é um conjunto de situações e é aquilo que eu ensino ao longo dos 21 dias as pessoas a poderem corrigir e mudar. E pronto, e o feedback, não há dúvida que tem sido ótimo, as pessoas adoram e temos muito... Porque o livro, só agora que eu penso que não disse que é importante, eu não inventei este programa assim do nada, não é? Nós já temos pessoas a fazer este programa nas nossas clínicas há muitos anos e o que me tem entusiasmado é que realmente as pessoas vêm ter connosco e dizem eu estou ótima, eu já não tomo comprimidos para as dores, eu já não tenho fibromialgia, eu já não tenho não sei o quê. Quis passar esta mensagem, tornar esta mensagem para podermos chegar a mais pessoas, porque nós não conseguimos chegar a todas as pessoas por vários motivos e, portanto, com o livro podemos chegar a mais pessoas e podemos também, aquilo que eu acho que é mais importante, que é o meu objetivo número 1, é acender uma luzinha na cabeça das pessoas e perceber que cada um tem que tomar conta da sua saúde e se não quer envelhecer doente, se quer chegar aos 60, 70, 80 anos com saúde, e sofrer apenas os processos normais do envelhecimento. Claro, e esses até são desejáveis, não é? É sinal que estamos aqui, não é? Temos, agora nós temos que chegar aos 80 anos e eu tenho que saber quem são os meus filhos, quem são os meus netos, eu não posso estar com Alzheimer, nem posso estar agarrado a uma cama, nem posso estar com AVC, quer dizer, isso não faz sentido nenhum. E isso nós hoje sabemos que podemos prevenir. É essa a mensagem e é aquilo que eu acho que quem manda no mundo nesta área tem que perceber que isto é muito importante, passar estas mensagens para as pessoas, porque está na mão das pessoas. Não é toma um comprimido e ficas bem, não é. Está na mão das pessoas e está na mão das sociedades e está na mão de todos nós enquanto na nossa parte social, ter que transmitir esta mensagem para que nós consigamos todos mudar aqui estes hábitos e vivemos de uma forma mais saudável. Muito bem, portanto, relembrar que estamos a falar aqui de reeducação, de reversão de doenças e de mudança e também para que as pessoas no seu dia-a-dia tenham mais qualidade de vida, que isto também é muito importante, não é? Não adianta vivermos mais anos se não os vivermos bem. Exato, e o que acontece muito, para lhe dizer, acontece imenso, nós estamos aqui a falar de doenças, mas o livro é também para pessoas que não têm doenças, ou pessoas que têm as coisices, como eu costumo dizer. Há imensa gente que chega à consulta, e raparigas ou homens de 40 anos, 30 e tal anos, eu fui ao médico, eu não tenho doença nenhuma. E, na realidade, não tem doença nenhuma. Mas o que é que tem? Dói a barriga, não se sente bem, não tem energia, não dormem bem, estão irritados e sentem que o corpo não está bem. Mas vão ao médico e realmente não está lá no livro, não há doença. Não é? E muitas vezes os médicos, pronto, porque não é doença, o que é que podem fazer? Não podem fazer nada, tem que dizer à pessoa, olha, descanse, vá de férias, tenha trabalho menos. Mas, efetivamente, isso são sinais que o corpo nos está a dizer que o caminho, que alguma coisa já não está bem. E aqui nós podemos ter uma intervenção muito eficaz mesmo na inversão disto. E por isso, no fim do programa, a grande maioria das pessoas refere, no fim não, a meio do programa, ao fim da primeira semana, as pessoas já dizem que estão com muito mais vitalidade, com muito mais energia, a cabeça está mais focada, com mais paciência e, portanto, começam logo a sentir os sinais de que, na realidade, nós somos aquilo que comemos, somos aquilo como vivemos a nossa vida, que fazemos e pensamos, etc. Muito bem. Doutora Alexandra, foi um prazer conhecê-la. Aqui fica então mais uma dica, vamos dizer assim, de um livro para melhorar o seu dia-a-dia.